Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos tomar assento, irmãos. Quero falar para os irmãos que é um privilégio, né, de estar aqui juntamente com família, né, com os meus irmãos, família de Cristo, ao qual nós estamos reunidos, já foi falado aqui, para adorar ao nosso Jesus Cristo maravilhoso, né? Eu quero falar para o senhor pastor Will Gutnick que eu não fui pego de surpresa. Amém. Por quê? Não, porque eu sou caminhoneiro, sabe? E é uma extensão, né? A igreja ambulante. É a igreja em 18 rodas, né? Então eu não fui pego de surpresa, porque antes de eu vir para a casa do Senhor, eu já estava adorando meu Deus. E hoje de manhã eu estava adorando online, né, o nosso culto lá, e eu já estava orando ao Senhor. E a gente não vai para a guerra despreparado. Então, quando eu estava dentro do caminhão, o Espírito Santo falou comigo: lê a palavra, porque você vai para lá, sabe? E o comandante pode mandar você trabalhar. Então, para falar para o Senhor que o Senhor já tinha falado comigo, né? Então, irmãos, eu quero falar para os irmãos que o pastor Will Gutnick, ele era ali da sede, né? Juntamente conosco, e Deus proveu, Deus sair, e agora eu estou no caminhão, né? Estou no caminhão, mas como assim, um pastor no caminhão? Irmãos, eu fiquei 7 anos ali, pastor, na sede. É vergonhoso, não ganhei uma alma para Jesus. Irmãos, eu saí para a estrada menos de 1 ano, eu ganhei 3 almas para Jesus. E ganhei uma alma, irmãos, já vou entrar na palavra. Eu ganhei uma alma que eu já tinha visto muito falar isso, sabe? Tem gente que nunca viu falar de Jesus. Fala, será? Com a tecnologia hoje, que já tem internet, tem televisão, uma pessoa que nunca viu falar de Jesus? Eu ganhei uma alma para Jesus que nunca viu falar de Jesus, que falou para mim assim: quem é Jesus? Que é isso, Jesus? Quem é esse Jesus? Eu nunca vi falar. Ele é da Índia, né? E hoje ele ora por mim, né? E ele liga para mim, ele ora por mim. Ele é da Índia, mora no Canadá, encontramos em New Jersey e Deus preparou a circunstância. Irmãos, fala de uma pessoa que tem um inglês ruim, não é aquele que você pensou, não, sou eu. Irmão, mas Deus preparou o meu inglês ruim com o inglês ruim dele, sabe, para Jesus falar que amava ele e para ele aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, sabe? Então eu não estou no caminhão à toa. Deus preparou levou eu para o caminhão. A irmã Ivone mandou falar para o senhor e para a irmã Ana que ela também está no caminhão, tá? Ela não está aqui hoje, ela ficou lá para poder fazer os incontatos, mas ela falou: fala pastor Will Gutnick que da próxima vez eu vou estar lá. Amém, né? Mas abra aí, irmãos, a Bíblia, né? Quero agradecer o nosso pastor Joel, na pessoa do pastor Will Gutnick, de me dar a oportunidade, a honra de estar aqui na tribuna do Senhor. Atos capítulo 5, é uma palavra bem conhecida, é uma palavra onde que tem, irmãos, 5 perguntas, 5 oportunidades da pessoa voltar atrás, mas a pessoa mesmo assim não voltou atrás. Amém? Os irmãos encontrou? Atos capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia de tudo. Somente até aqui. Aí nós vamos trabalhar aqui nesse texto.
Irmãos, esse texto aqui é um texto onde que Ananias e Safira fala que Ananias vendeu um terreno e reteu parte daquele dinheiro. E ele vai até o apóstolo Pedro e mente, né? Ele juntamente com a sua esposa, eles armam para poder mentir para o profeta, para mentir para Pedro. E Pedro, no decorrer do texto aqui, os irmãos vão ver que Pedro pergunta para ele, fala para ele, mas o terreno não era seu? Algumas versões falam fazenda, mas não era seu o terreno? Era. Mas não estava sobre a sua mão o terreno? Estava. E estando sobre a sua mão não era seu? Era. Mas por que mentisse ao Espírito Santo? A gente tem que ter muito cuidado nesse texto com isso, porque aqui fala que ele foi enganar os homens e ele estava enganando o Espírito Santo. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente a gente que serve o Senhor, porque nós somos espelho lá fora, nós somos uma vidraça, e o que Satanás quer é achar uma brecha na nossa vida. Para quê? Para escandalizar o nome do Senhor e para nos atingir, a nos tirar da presença do Senhor. Esse é o trabalho de Satanás nas nossas vidas. É achar alguma coisa, achar uma brecha, é uma discussão no nosso trabalho, um mau testemunho. Irmãos, como é bom um bom testemunho. Como é bom você chegar num lugar e a pessoa falar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali aquele menino é um filho de um homem de Deus. É diferente, irmãos. Por quê? Porque nós fomos chamados para ser a diferença. Ainda que nós estamos aqui nesse mundo, nós temos que lembrar que nós estamos aqui simplesmente de passagem. E o apóstolo Pedro, ele fala para Ananias, sabe? Quer ver? Vamos ler aqui. Porque deixou Satanás, olha para vocês verem, irmãos, porque deixou Satanás dominar o teu coração, porque mentiu para o Espírito Santo, porque você tirou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno, antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, sabe, pastor? Porque não é só Satanás que está nos olhando. Deus está vendo. Deus está olhando cada atitude que a gente está fazendo, cada passo que a gente está dando. Deus está contando, porque o Senhor Jesus já veio. O Senhor Jesus já morreu na cruz do Calvário. Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Só que o Senhor Jesus, ele conta comigo e conta com você, para as almas que estão perdidas lá fora. E aí o Senhor Jesus, imagina, não está escrito na Bíblia, isso aqui eu estou falando, imagina Jesus olhando lá de cima e olhando para o irmão Sérgio, falando, não, agora ele vai dar um bom testemunho, não, agora ele vai dar um bom testemunho, lá, ele vai pegar uma carga, eu vou falar de mim que eu sou caminhoneiro, lá, agora ele vai pegar uma carga, ele vai dar um bom testemunho. Aí eu chego lá na companhia e faço um cambalacho, engano o pessoal da companhia. Aí o Senhor fala assim, não serve. Esse não serve para ser um missionário caminhoneiro, porque ele está dando um mau testemunho. E assim, irmãos, Jesus conta comigo e conta com você. A minha esposa, por enquanto ainda está na housekeeping, porque ela vai ser co-drive, ela vai ficar ali só do meu lado ali, né? Estou fichando ela,
para trabalhar comigo. Não vai ter salário não, mas vai ficar do meu lado. Né? Ela não está gostando muito não, ela está gostando de ficar comigo, mas não está gostando muito do salário. Né? Ela ficou dois meses comigo e ela falou assim, nossa, 2 meses não ganhei nenhum. Falei, não, mas você deu muita despesa, eu descontei. Brincadeira, irmãos. Mas a minha esposa, ela é housekeeper. E a minha esposa, ela faz, eu creio que se tem alguma irmã que é housekeeper também, nas casas que ela está, ela ora. Para quê? Não é só pelo trabalho daquela casa, de pegar aquele dinheiro, mas para que aquelas pessoas também possam a chegar a Cristo, possa a encontrar a salvação. Porque para isso que nós fomos chamados, para isso que nós fomos separados. Sabe? Jesus não salvou o irmão Sérgio para ele ir só para o céu, não. Porque se Jesus tivesse salvado só você para ir para o céu, irmão, com certeza, Jesus já tinha te levado. Jesus salvava e já, não vou deixar você contaminar mais, não vou deixar você nesse mundo. Você já viu aqueles que salva e logo depois você fala assim, nossa, aquele irmão aceitou Jesus e morreu? Porque Jesus falou assim, não, esse aí eu já vou salvar ele, já vou pegar logo, para ele não desviar. Mas não, Jesus conta comigo e conta com você. E Jesus estava ali esperando Ananias e Safira fazer o bem. E olha que eles acharam que estavam fazendo bem, irmão. Porque eles venderam o terreno, e eles juntaram o casalzinho ali, e olha, cuidado com esse negócio de casal, sabe? Se você vê que seu esposo vai fazer um negócio errado, você está ali para falar para ele, não faz. E igualmente o homem, se vê que a mulher vai fazer alguma coisa errada, não faz, meu amor, não faz, porque isso aí vai prejudicar o casal, vai prejudicar a família. Mas não, os dois juntou para poder enganar, né? E aí fala assim, aí o apóstolo Pedro fala assim, então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. Mas um pouquinho antes, o Pedro falou para ele, e ele podia, né, ter voltado atrás e falado assim, não, Pedro, sabe, me perdoa, sabe, não é essa a minha intenção não. Mas não, irmão, ele continuou com a mentira. Hoje cedo nós ouvimos o pastor nosso, não sei se você escutou, vocês assistiram o culto online, mas hoje cedo o nosso pastor falou sobre isso. Tem gente, irmão, que mente tanto que a mentira para ele passa a ser verdade, sabe? Ele mente assim que ele acredita na mentira dele, e a gente está vendo que é mentira e ele está mentindo assim. Você fala, não pode, gente, como é que pode ser tão cara de pau, né? Nós temos aí um presidente aí, não vamos nem falar o nome dele não, mas é o rei da mentira, né? E vamos aqui mais para o texto. Então, assim que ouviu Ananias, caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. Irmãos, nessa época aqui, pastor Wiltini, funeral demorava, né? Funeral demorava 1 semana, né? Tinha todo aquele embalsamar o corpo, tinha tudo aquilo. Mas o texto fala que ele, menos de 3 horas, ele morreu e foi sepultado. O trem, quando é ruim, irmão, não pode deixar. O trem, quando é ruim, a gente tem que cortar pela raiz. Sabe? O negócio, quando vem, que a gente vê que não é bom, a gente tem que cortar pela raiz. A gente não pode deixar que entra no nosso ouvido. A palavra do Senhor fala que as coisas ruins, elas dão um comichão no ouvido. E a gente sabe.
um negócio que a gente começa a falar, ah, será? Será? Não, irmão, é ruim, já corta pela raiz. Às vezes a pessoa vem falar de um irmão, de uma irmã para a gente, e a gente, no lugar de cortar pela raiz, a gente vai dando mais corda. A gente vai dando mais corda, a gente vai fazendo igual a Ananias. Pedro está falando para ele e ele está dando corda. Está dando corda no lugar de cortar logo pela raiz. O que aconteceu? Ele morreu, irmão. Quando ele morreu, os homens estavam ali fora. Já pegaram ele e levaram e sepultaram. E engraçado que daqui a pouquinho chega a esposa dele. E Pedro vai perguntar as mesmas coisas para ela. Tá? E ela, né, como já tinha juntado com o seu esposo de enganar, o que ela faz? Mente também. E aí, Pedro fala, tá vendo esses moços aí? Acabaram de sepultar seu marido. Irmão, foi tão rápido a morte dele, e para tirar aquilo, o ruim do meio do povo, que a esposa dele não soube que ele tinha morrido. Tão rápido que foi. Vocês já viram? Lembra do Covid? Que os parentes morriam e não podia ter o velório por causa da doença? As pessoas morriam e aí só recebia, foi enterrado. Mas aonde? Não foi enterrado. Por quê? Porque não podia. Estava contaminado. Eu me lembro que lá em Goiânia, eu sou goiano, eu não sei se tem goiano aqui, lá em Goiânia teve um tal do Césio 137, que foi o quê? Olha para vocês verem o que é coisa ruim. Foi uma pessoa, foi lá numa clínica e roubaram um aparelho de raio-x de uma clínica que estava abandonada e levou aquilo para o ferro velho e vendeu no ferro velho. Já errou de ter roubado. A pessoa do ferro velho já errou de ter comprado um negócio roubado. E aí abriu aquilo. Quando abriu, tinha o quê? O Césio 137, uma radiação. Várias pessoas morreram. E aquilo foi o quê? Teve que colocar num caixão de chumbo, fizeram um cemitério que está lá até hoje. Fizeram um cemitério específico para aquilo. Por quê? Porque aquilo não podia as pessoas ter contato, para não contaminar. O que é coisa ruim? Assim foi Ananias. Para poder acabar com aquele mal, eles já levaram ele e enterraram. E eu acho que deve ter sido cova rasa ainda, porque não deu tempo de cavar muito não. Vamos aqui ler mais um pouquinho. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro pergunta a ela, me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Pedro já sabia o valor, porque Ananias já tinha mentido para ele. Ela vai e mente. Por um pouquinho, se ela resolve falar assim, não foi por esse preço não, Pedro. Vendeu foi por tanto. Ela tinha se salvado, mas não foi. Então Pedro disse, porque você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, os moços que acabaram de sepultar seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. Irmão, o que é um pecado, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque um erro da gente pode prejudicar toda a nossa família, pode prejudicar toda a nossa igreja, né?
Por quê? Porque nós estamos aqui, para quê? O pastor falou ali, se for um ônibus vai estar escrito lá no itinerário, lá, céu. Então a gente está aqui para ir para o céu. Mas se a gente faz uma coisa errada, né? Aí o ônibus fica parado um pouco, vai ter que trocar um pneu. Por quê? Porque aquele que está errado tem que endireitar, porque não tem jeito daquele ônibus ir para o céu. Sabe? Tem um doente ali. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente a gente que serve o Senhor. Porque nós somos espelho, irmãos. Nós somos espelho. Todo lugar que a gente vai. Eu lembro quando eu era criança, e olha que eu me converti aqui nos Estados Unidos. Mas eu lembro quando eu era criança, lá no Brasil, que quando passava um pastor, a gente ficava olhando, todo mundo, sabe, respeitava o pastor, sabe? As pessoas chamavam o pastor para poder ir lá na casa de fulano, porque estava doente. Hoje a gente fala assim, sabe, pastor, rapaz, que pastor quer seu dinheiro, sabe? Não só os pastores perderam a credibilidade, como as pessoas também já não respeitam mais, já não tem mais o temor. Foi que Ananias e Safira aqui perdeu. Eles pensaram que podia chegar lá e falar qualquer coisa com o profeta. E falou e morreu. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que orar e vigiar, sabe? E ganhar as almas para Jesus. Como é que nós vamos ganhar a alma para Jesus se a gente dá um mau testemunho? Como é que, sabe, você vai chegar no seu trabalho, sabe, e você vai falar de Jesus para a pessoa, sendo que a pessoa vê a sua vida toda torta? A pessoa olha e fala assim, não, vai para ser crente igual a você, Deus me livre, melhor ficar aqui onde que eu estou mesmo, que eu já estou torto mesmo. O que eu vou fazer aí? Você está falando que está direito, você está mais torto do que eu, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é verdade, não te libertou. Sabe? Então você está pior do que o outro lá. Sabe? No mesmo instante, aqui, no verso 10, no mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do seu marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Irmãos, isso aqui é coisa para mim e você ficar apavorado. Hoje nós estamos vivendo de um jeito que a gente vê uma coisa, a gente não assusta com aquilo, a gente não fica apavorado com aquilo. As pessoas estão falando, Jesus está voltando, e a pessoa está nem aí. Tá bom, se der, eu vou. Mas vai chegar a hora que Jesus vai vir e vai buscar a sua igreja. E aquele que não estiver preparado vai fazer igual o left behind. Vai entrar correndo aqui, pastor Will, e não vai ver o Senhor. Porque triste é essas pessoas chegar e topar o pastor Sérgio aqui, porque eu também fiquei. Triste vai ser. O pastor está dentro da igreja, né? Então eu quero agradecer grandemente a oportunidade, pastor, e que essa palavra fica nos corações dos irmãos, que a gente não possamos ser igual Ananias e Safira, né? Que nós possamos, né, buscar o Senhor Jesus, sabermos que nós servimos um Deus que está com os olhos nos vendo, que está com a mão estendida. Irmãos, Jesus é tão maravilhoso que Jesus estende as mãos para nós. Vocês já viram alguém fazer campanha quando está tudo bem? Ninguém, irmão, ninguém faz campanha. Vou fazer uma campanha de 7 dias, né? Vamos fazer 7 vigílias.
está tudo bem. Ninguém faz, irmãos. Só faz quando acontece alguma coisa na nossa vida. E aí o que acontece? A gente faz a campanha, Jesus vai e nos surpreende. Jesus vai e estende a sua mão. Por que nós não fazemos isso antes? Por que nós não adoramos o Senhor? Por que nós não servimos o Senhor antes? Por que nós não saímos, irmão? Vou fazer um desafio para os irmãos aqui. Se os irmãos quiserem fazer, faz. Se não quiser, isso aí é com os irmãos. Irmãos, ganha, coloca no seu coração: Jesus, eu não quero ir para o céu sozinho. Me dá uma alma. Me dá uma alma, Jesus. Não precisa de você ir buscar alma. Pede Jesus todo dia. Fala: Jesus, me dá uma alma, que aquela alma vai vir, irmãos. Quando você pedir isso para Jesus, você vai chegar no seu trabalho, você vai chegar no supermercado, você vai chegar no posto de gasolina e você vai começar a conversar assim. Nada a ver, irmãos. Isso acontece comigo, nada a ver. E aí o Espírito Santo vai falar para você assim: começa a falar do meu amor para ela. E aí a hora que você vê que não, aí você ganha aquela alma para Jesus. Ah, mas ela não veio para a igreja. Não é isso, irmãos. Ela pode não vir para aqui, mas você ganhou ela. Ela vai para o céu. A semente foi semeada. Aquela pessoa que você ganhar para Jesus, ela pode ser que nunca ela venha na igreja onde você congrega, mas pode ser que ela ganhe muitas almas que vai vir para a sua igreja que você congrega. E você vai ouvir falar: alguém falou de Jesus para mim. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Jesus. Na semana passada eu contei para vocês o meu testemunho no hospital. Que desde a semana passada aconteceu, pastor, que eu não contei para os irmãos porque não deu tempo. Foi que na terça-feira de manhã eu voltei para o hospital. O médico tinha me dito uma coisa que me deixou bastante alarmado, e eu repeti isso várias vezes durante a semana passada. Ele falou assim: o vermelho do seu olho é uma bactéria, e o perigo não é a bactéria na sua pálpebra. O perigo é que ela da pálpebra pode ir para o olho, e do olho ela pode ir para o cérebro. E se ela for para o cérebro, você está em problemas muito grandes. Quando terminou no domingo à noite, fui para casa. Na hora que eu fechei a porta do carro, a febre voltou. E eu passei a noite toda, de segunda para terça, com muita febre. Quando chegou, na verdade, de domingo para segunda, com muita febre. E eu falei para Ana, assim: essa próxima noite, de segunda para terça, eu vou ver de novo, mas se a febre continuar, eu preciso ir ao médico. E durante a noite, todas as sensações que o médico havia avisado, que se a bactéria tivesse ido para o cérebro, era para mim ficar atento, aconteceu. A dor de cabeça, os olhos com sensibilidade, a febre alta. Sabe, o pastor Sérgio falou aqui nessa noite sobre um alerta muito grande para a nossa vida. Mas às vezes nós ignoramos os diagnósticos, porque a nossa vontade de estar bem, ela é maior do que a nossa coragem de dizer não está bem. A nossa vontade de que nós ignoremos o problema que vem se alastrando na nossa alma, a frieza espiritual, o
o descompromisso com as coisas de Deus, o olhar altivo sobre a nossa própria maneira de ser crente e a maneira proposta por Deus para ser crente. É como se a gente olha para a palavra de Deus e fala assim: não, sou muito melhor do que isso. Não, Ananias, come on, Ananias, todo mundo sabe que isso está errado. Eu não sou assim. Porque eu com bactéria no cérebro? Ah, não. Talvez aquela pessoa que não cuida da saúde, que não tem uma vida asseada como eu, que não toma banho 2 vezes por dia, ou que não tem uma alimentação tão primorosa como a minha, mas eu não, eu jamais. E nós ignoramos os pequenos sinais que vão se aproximando da nossa alma, que vão tomando conta do nosso coração, que vão dizendo pra gente assim: não, quando eu era mais fanático eu orava mais, e agora eu entendi que eu não preciso orar tanto. Quando eu era mais lá no Brasil, que eu não conhecia tantas coisas, eu entendi a fé de uma forma tão arcaica. Agora eu entendo tão bem, eu sou tão intelectualmente iluminado. Eu não preciso mais de círculo de oração. Eu não preciso mais de reunião de homens. Eu não preciso mais de estar em oração com a igreja. Eu não preciso mais de uma igreja para me congregar. Eu não preciso mais de um tempo dedicado ao Senhor, porque esse tempo já passou. Mas o escritor dessa canção, que eu gosto tanto de cantar quando eu estou em casa sozinho, ele diz assim: se o Senhor olhar para mim lá dentro, se o Senhor perceber mesmo e for dar uma checadinha, se o Senhor abrir aquelas portinhas que eu deixo fechada quando a visita chega, se o Senhor entrar naquele quarto que faz tanto tempo que eu não arrumo a cama, que eu não coloco as almofadas no lugar, que eu não tiro a sujeira do chão, se o Senhor entrar naquele lugar, o Senhor vai ver que a coisa não está tão boa assim. O Senhor vai perceber que a caminhada ela não está daquele jeito que ela deveria. E sabe, a pior coisa que tem para um ser humano hoje no século 21 é, com a quantidade de mídia social que você tem, é expor alguma coisa ruim. Cada foto que a gente tira, cada quadro que a gente apresenta, cada ideia que a gente propõe, elas são milimetricamente medidas para que a nossa aparência seja maximizada da melhor maneira possível de enxergar. Mas ainda o poeta dessa canção está dizendo: Senhor, se o Senhor olhar para dentro de mim, se o Senhor enxergar o meu coração, se o Senhor colocar a lupa naquele lugar que eu sei que o Senhor já está vendo e está sabendo há muito tempo, o Senhor vai ver que as coisas não andam tão bem. O Senhor vai ver que o sentimento e a conduta, que a vontade de ser e a verdade real, elas estão desconexas. Mas essa é uma noite de reconexão. Essa é uma noite de Safira, você não precisa ir pelo mesmo caminho do companheiro aí. Safira, você não precisa de mergulhar nessa mesma vala. O que foi que aconteceu? Foi por tanto que você vendeu a verdade? Escuta, é isso mesmo? Você vai insistir mesmo que está tudo bem? Você vai insistir mesmo que é assim mesmo que tem que ser? Você vai pisar o pé e falar: não, é assim, isso aqui é o que é a maneira como eu acho, a maneira como eu entendo, e Deus sabe. Acho que a coisa mais perigosa que alguém pode dizer para si mesmo é assim: Deus me conhece. Acho que a coisa mais perigosa que alguém pode dizer de si mesmo: Deus conhece o meu coração. Coisa mais perigosa que você pode falar, porque Deus conhece o seu coração e Ele conhece o meu coração. E quando eu penso que Deus conhece o meu coração, eu falo assim: Senhor, tem misericórdia do meu coração, tem misericórdia da minha mente, tem misericórdia das coisas que eu penso, tem misericórdia das coisas que às vezes eu proponho na minha vida em fazer. Mas essa noite é uma noite de renovação para você, para mim, Jesus. De vir ao altar do Senhor e falar assim: Senhor, olha para dentro de mim, olha para o meu coração. Eu vou fazer um apelo diferente essa noite. Eu não vou nos expor, mas eu vou pedir para que você se exponha diante de Deus.
Fique de pé, por gentileza. Você sabe onde Deus tocou hoje na ferida. Você sabe onde você precisa de mexer, onde você precisa mudar, onde você precisa de realinhar a sua vida com o Senhor, onde você precisa de recomprometer a sua história com Deus. Você sabe. Aonde é que você tem passado que você sabe que o Senhor não tem se agradado? Fala para o Senhor hoje. Eu não vou chamar você à frente. Você vai fazer isso de onde você está. Onde é que você tem passado que o Senhor não tem se agradado? O que tem passado na frente dos seus olhos que tem chamado a sua atenção mais do que o Senhor? O que tem passado na sua mente que tem chamado mais a sua atenção do que o conhecimento de Deus? Quais são as suas expectativas que são maiores do que viver uma vida com o Senhor? Talvez você nunca vai entender aquilo que Deus realmente quer se você hoje não fizer uma revista no seu coração. Eu vou cantar mais uma vez. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Oportunidade que Deus está te dando para pedir perdão nessa noite. Peça perdão para o Senhor para quantas vezes que você andou para longe e não para perto. Peça perdão quantas vezes os seus olhos seguiram coisas que não deviam. Peça perdão para quantas vezes a sua mente levou você a lugares que você não deveria estar. Peça perdão por quantas vezes os seus pés foram rápidos para derramar sangue. A sua língua foi rápida para promover juízo. Mas essa noite, em nome de Jesus, como você ouve o som da minha voz, receba perdão de Deus no seu coração. Receba perdão de Deus na sua mente. Receba perdão de Deus na sua consciência. Hoje o Senhor vai passando por revista e a cova vai sendo fechada. A cova era para você junto, Safira. Mas hoje o Senhor vai passando por revista e vai fechando a cova. Vai fechando a sepultura, vai fechando o lugar onde era para ser uma morte eterna. O Senhor hoje vai passando e vai fechando, e vai dando uma nova vida, vai dando uma nova instrução de vida, um novo paradigma de vida para que você viva, e para a glória do seu nome, você vai viver feliz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de vencer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores
no teu